Irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova jornada, iniciando uma nova série de mensagens. E essa nova série de mensagens, ela foi intitulada como Entre os Deuses na Cidade de Deus. Nós vamos refletir nos próximos domingos no livro dos Juízes. Talvez algumas igrejas acabam deixando de lado o Antigo Testamento ou pregando aleatoriamente no Antigo Testamento, mas para que conheçamos a história do povo de Deus, é importante pegarmos porções contínuas da palavra de Deus. É por isso que nós fazemos séries de livros da Bíblia, e desta vez nós vamos estudar juntos e refletir juntos no livro dos Juízes. O livro dos Juízes está localizado num período em que o povo de Israel passou por um grande declínio e frieza espiritual, mas ainda assim eles experimentaram do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus inúmeras vezes, mesmo no meio de um caos espiritual. E a pergunta que nós devemos fazer hoje é: será que há alguma semelhança entre Israel no tempo dos juízes e a igreja nos dias de hoje? Será que há algo que trate de alguma coisa parecida entre o povo de Israel lá no período dos juízes e a igreja nos dias de hoje? O que vocês acham que acontece com um médico que começa a sua carreira dando o seu melhor, mas com o tempo ele passa a negligenciar pequenos protocolos? O que vocês acham que acontece com um oficial do exército impecável, mas que perto de sua aposentadoria ele começa a relaxar só um pouquinho com a vigilância? O que vocês acham que acontece com um cristão que começa a sua caminhada fervorosamente, mas vai diminuindo só um pouquinho a sua comunhão com Deus à medida em que começa a caminhar? O perigo de todos eles aqui não é uma grande queda repentina. O perigo de todos estes exemplos que eu citei é uma sutil erosão que começa com uma pequena palavra, uma pequena frase, só um pouco, só um pouquinho. E hoje, ao iniciarmos a nossa série no livro dos Juízes, nós veremos que o caos de uma nação inteira não começou com uma rebelião declarada, não começou com um povo que se decidiu do nada, que amanheceu decidido a negligenciar a Deus, a abandonar os caminhos de Deus. Não, ela começou com pequenas concessões que pareciam inofensivas, pequenos detalhes da vida que pareciam inofensivos. E para que a gente observe isso no texto de hoje, eu quero que vocês abram comigo no capítulo 1 do livro de Juízes. Livro dos Juízes é depois de Josué. Antigo Testamento, passa-se o Pentateuco, então depois Josué e Juízes. Inclusive, Juízes é antes de Ruth, foi a última exposição do ano passado. Nós vimos a sequência do livro dos Juízes, nós fizemos o caminho inverso. Vimos primeiro Ruth e depois, agora vamos ver Juízes. Todo mundo abriu? Ouçam com fé. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, mas eu vou pedir para que vocês fiquem com suas Bíblias abertas, porque a exposição é sobre o capítulo todo, até o último versículo. Então vocês podem acompanhar comigo. Ouça com fé a palavra de Deus nos versículos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro
a atacar os cananeus. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós damos graças ao teu nome e diante da tua palavra neste momento, pedimos que a iluminação do teu Espírito esteja sobre nós, mentes e corações atentas à tua voz, e que o Senhor fale conosco, porque a tua palavra fala, meu Deus. Que essa nova série de mensagens seja uma bênção para as nossas vidas, para a nossa igreja e para a nossa caminhada cristã. Que o teu Espírito Santo faça isso por nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o livro dos Juízes foi escrito por um autor autônomo, anônimo, né? Não se sabe quem escreveu o livro dos Juízes. Mas o que nós conseguimos perceber aqui é que este livro é um compilado de histórias que acontecem após a morte de Josué. Lembram, Josué é sucessor de Moisés. Moisés morre no final de Deuteronômio e Josué assume a caminhada até a conquista da terra prometida. Então o livro dos Juízes é um compilado de histórias do início da caminhada de Josué, aliás, no período da caminhada pós a morte de Josué, e vai até o estabelecimento da monarquia, que é o período dos reis de Israel. Então em 1 Samuel nós vemos o estabelecimento da monarquia, o primeiro rei sendo estabelecido, o rei Saul. Então após a morte de Josué começa o período dos juízes, e aí então é esse compilado de histórias que nós temos em mãos. No livro dos Juízes nós vemos aqui de forma bem sombria, irmãos, a fraqueza do homem. Nós vemos que o homem de fato não consegue caminhar sozinho, e como ele é fraco quando caminha sozinho. Nós vemos um povo que havia sido chamado para continuar conquistando todo o território de Canaã, das mãos dos cananeus, e recebesse o território como posse de Deus, mas ao invés disso, ao invés de tomar a terra dos cananeus como posse em suas mãos, eles agora começam a viver junto com os cananeus. Eles começam a viver na terra dos cananeus, a fazer o que os cananeus faziam, inclusive a adorar os falsos deuses que os cananeus adoravam. Então aqui no período dos juízes, o temor, o arrependimento, a obediência a Deus foram sendo minadas pouco a pouco, até que se perdessem totalmente no meio do povo de Deus. Tanto que o período dos juízes normalmente é resumido pelo último versículo do seu livro, o versículo que encerra o livro dos juízes, no capítulo 21, versículo 25, é o resumo do livro dos juízes. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O livro dos juízes é conhecido como o livro em que cada um faz o que quer, em que cada um faz o que acha certo, e aí depois eles veem o que vai acontecer. Só que ao longo da história, nós vemos também Deus agindo para resgatar o seu povo no meio desse caos espiritual que é o livro dos juízes. O Senhor levantava juízes que eram libertadores humanos. É interessante que juízes, eles não eram juízes como nós temos aqui, da vara judicial. Eles eram de fato levantados para serem libertadores humanos. Então, Deus levantava libertadores humanos, só que estes também falharam. E aí, com a falha destes libertadores humanos, Deus mostra para o povo a necessidade de um libertador divino, a necessidade de um salvador, de um resgatador que não tivesse falhas. Quem é este resgatador?
É Jesus Cristo. Então o livro de Juízes, ele aponta para Jesus Cristo. Ele mostra a incapacidade do homem, ele mostra a falha do homem, ele mostra a necessidade de um resgatador. E aí então Deus envia o seu Filho para mostrar: aqueles juízes que falharam, agora estão sendo substituídos pelo único e verdadeiro juiz, Jesus Cristo de Nazaré. Isso significa que no meio do caos e dos ciclos que nós vemos no livro dos Juízes, um período o povo estava em ascensão, espiritualmente bem, outro período em declínio, em outro período em ascensão, outro período em declínio. No meio de tudo isso, nós vemos que Deus estava de fato tratando o coração do povo, para que eles aprendessem em quem eles deveriam confiar e de quem eles deveriam depender. Foi um período que, quando a gente lê, eu não sei se vocês já leram, eu espero que sim, tenham lido o livro de Juízes, mas o coração fica pesado, porque a gente olha e fala: meu Deus, parece que o povo não aprende, e o pecado vai se aumentando cada vez mais. Essa é a sensação que nós temos, um povo que praticamente morre espiritualmente e depois é avivado pelo Senhor, e esse é o ciclo. Só que Jesus é aquele que nos tira da frieza espiritual e aviva os nossos corações, irmãos. Ele é o único que pode fazer isso por nós. E em nosso primeiro sermão da série, nós falaremos sobre só um pouco não faz mal. Esse é o título do sermão. Só um pouco não faz mal. Nós vamos extrair aqui algumas lições importantes para nós. Nós vamos ver como é que o declínio começou no tempo dos juízes e como é que ele começa na nossa vida espiritual. Nós vamos ver aqui quais são as semelhanças que nós temos com o período dos juízes, e nós vamos ver qual é a solução que temos para não cair nos mesmos erros que eles caíram continuamente. Então eu espero que você esteja atento para ouvir a voz do Senhor. E a primeira lição que o texto aqui nos mostra é que é possível começar bem a caminhada cristã e depois se embaraçar com pequenos pecados. Boa parte do capítulo 1 vai nos mostrar que o povo começou bem. Boa parte deste capítulo mostra que o povo de Israel começou bem a caminhada. E o que é começar bem? O que é começar bem? Olhem o que o texto diz novamente nos versículos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Irmãos, o povo começou bem. E começar bem é estar disposto primeiro a ouvir a voz de Deus. Eles foram até o Senhor e perguntaram: Senhor, quem de nós deve ir primeiro para atacar os cananeus? Quem de nós? Eles estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. E é interessante, irmãos, porque o Senhor havia usado a vida de Josué para que Israel pudesse se adentrar à terra prometida, Canaã. E usou a vida de Josué para conquistar alguns territórios dentro de Canaã. No livro de Josué, que é anterior ao de Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos diversas conquistas sob a liderança de Josué. Só que a partir do capítulo 13 do livro de Josué, ele começa a dividir as terras para cada tribo de Israel, e ele divide as terras que já haviam sido conquistadas, mas ele divide também aquelas que ainda deveriam ser conquistadas. É o que ele diz no capítulo 23, versículo 4, recapitulando o que ele está dizendo. Capítulo 23 do livro de Josué, versículo 4 diz o seguinte:
Josué, no final de sua vida, diz para o povo: lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. Então Josué deixa claro: olha, eu já fiz a divisão, tanto das terras que eu já conquistei, quanto daquelas que ainda precisam ser conquistadas. Contudo, Josué faz essa afirmação, dando para o povo segurança de que Deus estava com eles nas conquistas. Eles não ficariam desamparados porque Josué iria morrer. Deus estava com eles, e Deus de fato traria vitória a eles, se eles permanecessem firmes no Senhor. É o que os versículos sequentes dizem, versículos de 5 a 8 do livro de Josué, capítulo 23. Versículo 5 diz assim: o Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Não se associem com as nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até aqui. Então vejam bem, Deus havia prometido entregar a terra para cada tribo de Israel, só que ele esperava que eles não se contaminassem com o pecado, com a idolatria e com os falsos deuses dos cananeus e das demais nações. Então, meus irmãos, é isso que Deus espera de mim e de vocês. É isso que Deus espera de nós. Ele espera prontidão para ouvir a instrução, e Ele espera prontidão para obedecê-lo com fidelidade. Deus nos chama para ouvir a sua voz e obedecer. Tiago diz que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas devemos ser operosos praticantes dela, porque se formos apenas ouvintes, nós vamos ser como aqueles que se achegam de frente do espelho, veem a sua face, mas vão se afastando e logo se esquecem quem são. Deus chama a mim e a você para ouvir a instrução com prontidão e para obedecê-lo. Deus garantiu que se permanecêssemos nele, Ele cuidaria de todas as coisas em nossas vidas. Nós de fato desfrutamos das bênçãos diárias, desde que andemos com Ele, em submissão a Ele. E aqui não tem a ver com meritocracia. Eu faço e Deus faz. Eu faço e Deus faz. Como é pregado aí fora. Você só recebe se você fizer. Não tem a ver com meritocracia. Aqui tem a ver com aliança. Deus fez uma aliança conosco. Um contrato, um pacto eterno. E como parte desta aliança está a nossa obediência. A nossa obediência faz parte da aliança que Deus fez conosco. Obediência, irmãos, não é mérito. Obediência não é favor. Obediência a Deus é adoração. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só que Deus também não aceita ser adorado parcialmente pelo povo da aliança. O povo da aliança deve adoração completa a Deus. E se obediência é adoração, o povo da aliança deve obediência total a Deus, e não parcial. É isso que Deus espera de mim e de vocês. Deus espera que eu e vocês
ouçamos a sua voz, ouçamos sua palavra, e sejamos tão bons quanto somos para ouvir, para obedecê-la. Nós precisamos seguir um caminho de obediência ao nosso Deus. Só que as tribos de Israel, elas estavam prontas e animadas para receber todo o restante da terra por herança. Por isso eles começam bem. Eles ouvem Deus dizer, olha, é Judá que vai, e aí então eles começam a obedecer, eles começam a praticar. Os versículos 3 e 4 vão nos mostrar que as tribos de Judá e de Simeão se juntaram, e o Senhor os entregou, os cananeus e os ferezeus, em Bezeque. A primeira parte da terra foi conquistada com sucesso. No versículo 8, nós vemos que eles atacaram Jerusalém, os mesmos, Judá, a tribo de Judá e a tribo de Simeão, que se uniram. Eles atacaram Jerusalém e a conquistaram completamente também, expulsaram todo mundo de lá. Conquista feita com sucesso. Nós vemos no versículo 9 que eles continuaram a jornada. Eles foram para a serra do Neguebe e para Cefelá, no meio das montanhas. Neguebe era uma região mais árida, mais baixa, mas eles subiram as montanhas e era estratégico. Eles sabiam que na guerra, no poder bélico, eles eram mais fracos, e se eles permanecessem embaixo, no Neguebe, eles poderiam ser atacados por carros de guerra, e na planície eles seriam derrotados. Então eles sobem para Cefelá, que é na região montanhosa, e aí em Cefelá, no meio das montanhas, eles também conquistaram com sucesso. No versículo 10, eles tomaram o Hebrom, e derrotaram 3 reis poderosos, que eram guerreiros gigantes, eram dos Anaquins, do povo dos Anaquins, do povo dos homens grandes, que eram conhecidos como os pescoços compridos, eram de fato o povo grande, o povo de Golias. Eles derrotaram 3 reis poderosos. E aí dos versos 11 a 16, eles conquistaram Debir, foi com Otoniel, que se casou com a filha de Caleb. Caleb faz aquela negociação, quem conquistar Debir, eu entrego minha filha Axa como esposa. E aí então Otoniel, que provavelmente é sobrinho de Caleb, ou familiar de Caleb, ele vai lá e derrota e conquista Debir para a tribo de Judá, e aí então ele recebe a filha de Caleb, Axa, como esposa. E aí então, no verso 18, eles conquistam Hormá, que era um povo que costumava ser visto como destruidor, fazia parte da adoração deles aos deuses deles, destruírem povos e pessoas e alguns bens materiais. Eles eram conhecidos como os destruidores, só que agora eles haviam sido destruídos pelo povo de Deus. E no versículo 18, eles conquistam Gaza, Ascalon e Ecrom, que são cidades dos cananeus e dos filisteus. A jornada de conquista, a guerra santa, estava acontecendo com êxito. A tribo de Judá e a tribo de Simeão estava conseguindo conquistar com êxito. Eles continuaram em obediência. Só que agora no versículo 19, irmãos, no versículo 19, o texto vai dizer que Deus ainda estava com eles, só que houve uma pequena falha no percurso aqui, ou melhor, um pequeno pecado. Eu não sei se eu posso dizer, isso, mas um pequeno pecado. Eu não sei se eu posso dizer, porque pecado não existe pecado pequeno. Pecado é pecado contra Deus, é rebeldia contra Deus, seja ele aparentemente pequeno ou aparentemente grande. Mas aqui o erro de percurso foi um aparente pequeno pecado. Olha o que diz o verso 19. O Senhor estava com os homens de Judá, Deus estava com eles, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra. Então olha bem, agora eles ocupam aquela região que era montanhosa também, e lá eles não expulsaram os habitantes dos vales,
porque eles tinham carros de guerra. E quem tinha carro de guerra tinha um poder bélico muito, muito, muito forte. Eles haviam confiado no Senhor até aqui, porque quem havia prometido que venceria e daria a terra para eles? Deus. Depois de tantas vitórias, eles tinham confiado em Deus até aqui, mas agora, por um instante, por um pequeno deslize, eles não estavam mais confiando em Deus. A confiança se esvaiu. Eles deixaram a confiança de lado. Então vejam bem, o pecado deles não foi ter medo dos inimigos. É normal ter medo. É normal temer quem nós sabemos que é maior do que nós. O pecado deles não foi temer os inimigos, mas foi desconfiar da palavra de Deus, da promessa de Deus e do poder do Deus que os havia dado todas as vitórias até aquele momento. Eles desconfiaram de Deus. Esse foi o pecado, aparentemente pequeno. E é interessante que o texto nos convida a ter compaixão deles. O texto no português, né? Eles não conseguiram, coitados. Mas não é isso que o texto diz. Eles não conseguiram, eles deixaram de lado. Eles deixaram de confiar no Deus que estava dando as vitórias a eles, para olhar a situação com a sua própria ótica. Meu irmão, minha irmã, guarde bem isso. Talvez você esteja pensando que pequenos detalhes ou pequenos pecados não fazem a diferença na sua caminhada com Deus. Mas eu quero te dizer que fazem toda a diferença. Você pode ter começado bem, você pode ter ouvido as instruções de Deus como o povo de Judá e de Simeão, como Israel. Você pode ter ouvido o Senhor na sua caminhada como discípulo. Você pode ter ouvido o Senhor na sua caminhada como cônjuge, como filho, como empresário, como funcionário. Você pode ter ouvido Deus, você começou bem. Então você se dispôs a obedecer. Você viu Deus agindo. Você viu desde os pequenos detalhes até as situações improváveis, Deus vencendo as batalhas no seu lugar. Você começou bem. Você viu tudo isso. Contudo, irmãos, é uma tentação gigante para nós, depois de tantas batalhas vencidas, reconhecer que todas elas foram vencidas por Deus e não por nós. Judá começa a tirar os olhos de Deus, porque ele acha que é forte demais. A tribo de Judá e de Simeão tira os olhos de Deus, porque acha que consegue conquistar na força do braço, porque acha que não depende mais de Deus. Quando começamos a tirar os olhos do Senhor, começamos a tomar decisões como Judá tomou, pautadas em nossa compreensão da situação. A tribo de Judá e a tribo de Simeão olhou para aqueles homens com carros de guerra e pensou: esses homens vão nos trucidar na batalha. Eles não se lembraram que eles deveriam continuar confiando no Senhor. Eles se renderam ao seu julgamento do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado, do que é forte e do que é fraco para a sua vida. Então eles pensaram: olha, nós já vencemos tanta gente, já vencemos tantas batalhas, vamos deixar esses caras de lado aqui, na montanha, na deles, e nós não vamos ter problema nenhum lá na frente, está tranquilo. O que eles pensaram? Só um pouco não faz mal, só um pouquinho assim, ó, não dá nada, está tranquilo. É isso que nós fazemos, irmãos, em diversas áreas das nossas vidas. Nós pensamos que já temos sido obedientes demais, já obedeci demais, já fiz demais, Deus sabe o quanto eu já me esforcei até aqui. Pensamos que, então, se só uma coisinha aqui ou outra ali, não vão nos afetar, porque no final das contas, de 10 anos,
9 anos e 11 meses eu fui obediente demais. O que é um mês no meio de tudo isso? O que é uma hora no meio de todos esses anos? Nós pensamos isso, irmãos. Só que algumas concessões nos trarão grandes problemas. Porque nós deixamos de ter a palavra de Deus como a nossa garantia e a nossa segurança para julgarmos conforme a nossa ótica da situação. É isso que Davi entendeu lá na frente, quando ele escreve o Salmo de número 20, sendo perseguido, nos versículos 7 e 8, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, aqueles que confiam nos carros e cavalos, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Davi entendeu lá na frente, mas entendeu. E Timothy Keller, quando ele comenta esse trecho do livro de Juízes, ele diz que não é a nossa fraqueza que nos impede de usufruir as bênçãos de Deus, ou de adorá-lo de todo o coração, mas a nossa falta de fé no seu poder e no poder de sua palavra. Então, mesmo sendo fracos, se continuarmos confiando em Deus, nós desfrutaremos de suas bênçãos em nossas vidas, sim. Então, começar a caminhada cristã, confiando e obedecendo a Deus é bom, irmãos, mas nós precisamos nos lembrar que Ele não nos chamou apenas para começarmos bem assim. Nós somos chamados a permanecermos até o fim, confiantes e obedientes. E esse é o nosso desafio. Não é começar bem, é continuar bem e é terminar bem. Talvez você pense, só um pouco não faz mal. E nós precisamos ter cuidado com esse pensamento. Só andar aqui um pouco não vai me afetar. Só deixar a palavra de Deus de lado para fazer isso aqui não vai refletir em nada na minha vida. Só olhar para isso ou aquilo um pouco não vai tirar os meus olhos do Senhor. Só pensar nisso ou naquilo por um pouquinho de tempo não vai roubar a minha mente do Senhor. Só fazer isso ou aquilo por um pouco não vai tirar de mim o desejo de fazer tudo para o Senhor. Que engano, irmãos. Cuidado. Pecados aparentemente pequenos, eles podem embaraçar toda a sua caminhada cristã. A sua caminhada cristã pode ir ladeira abaixo por causa de pequenos detalhes, aparentemente pequenos pecados. Essa é outra lição que o texto nos ensina aqui. Nós aprendemos, em segundo lugar, que nós podemos tornar pequenos pecados, ou pequenas concessões, como você quiser que o seu ouvido ouça, um hábito contínuo em nossas vidas. Não tem uma frase conhecida, passa boi, passa boiada. O pecado é assim, irmãos. Passa boi, passa boiada. O texto agora ele vai nos mostrar uma virada surpreendente. O povo que estava firme e confiante no Senhor, após só uma pequena concessão, abriu as portas para a desobediência e para o descomprometimento total com Deus e com a sua palavra. Agora, nos versos 20 e 21, nós vamos ver um contraste. À medida em que Caleb toma o Hebrom, os benjamitas, a tribo de Benjamim, não expulsaram os jebuseus do seu território em Jerusalém. Deixaram eles lá, quietinhos. Só um pouco de jebuseu não faz mal.
Nos versos de 22 a 26, nós vemos a tribo de José atacar Betel. E o detalhe aqui é interessante: o Senhor ainda estava com eles, mas eles resolveram, sabe fazer o quê? Negociar com os inimigos em troca de informações sobre como entrar na cidade. E assim eles fizeram. Olha, eles encontraram um cananeu lá e perguntaram: olha, se você disser para nós como é que nós entramos nessa cidade para tomá-la aqui, nós vamos entrar e vamos deixar você e sua família em paz. É isso que eles fazem. Eles entram e deixam toda uma família de cananeu no meio deles. Sabe por quê? Porque só um pouquinho não faz mal. Está tranquilo, não vai afetar em nada. Nos versos de 27 e 28, nós vemos Manassés, que não conseguiu expulsar os povos de sua região, porque ele se achava fraco, e aí então ele cedeu às afrontas deles. E quando Manassés teve força para combatê-los, ele não combateu os cananeus. Sabe o que ele fez? Deixou eles lá para trabalhar como escravos para eles. Olha que loucura! Eu tenho domínio sobre os meus inimigos, eu tenho domínio sobre os meus pecados, eu sei até onde eu vou, e eu não vou me contaminar. E aí então no verso 29, Efraim também não expulsa os cananeus do seu território, passa a viver junto com eles. E no verso 30, nós vemos Zebulon, que preferiu também usá-los para o trabalho forçado ao invés de expulsá-los. Parece que o negócio começa a declinar para âmbitos maiores. Aqui parece que tudo estava acontecendo da forma que a vida anda, tudo certo, tranquilo. Contudo, irmãos, esses aparentes pequenos pecados fez com que o povo se tornasse continuamente vacilante, com que o povo tornasse os seus pecados um hábito contínuo de suas vidas. Eles haviam se esquecido das palavras finais de Josué, e eu quero ler com vocês, capítulo 23 do livro de Josué, versículos 12 e 13. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não as expulsará do meio de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Pequenos pecados, pequenas concessões. Uma pequena concessão trouxe para o meio do povo de Israel uma gigantesca falta de temor a Deus. O povo deixou de temer a Deus, o povo deixou de ser reverente diante de Deus. O pensamento de que só um pouco não faz mal passou a fazer parte do dia a dia de todas as tribos de Israel. Nenhuma delas, irmãos, nenhuma delas, depois do primeiro deslize, conseguiu se manter firme mais. Todas elas passaram a normalizar a desobediência à palavra de Deus. Todas elas passaram a quebrar continuamente as ordens de Deus, os padrões de Deus para o seu povo. Já havia se tornado normal romper com as instruções que Deus havia deixado para o seu povo. Olhem que loucura, irmãos. As pequenas concessões fizeram com que Israel normalizasse o viver entre os deuses cananeus. O que era um desastre e uma abominação para Deus, agora estava acontecendo. E não foi por uma coisa grande, foram por pequenas concessões.
O texto nos mostra aqui, irmãos, que Israel parou de lutar por causa das pequenas concessões. Ela ficou fraca e ela teve a mente moldada não pela palavra de Deus, mas pela aparente fraqueza dos cananeus. Houve um declínio no meio do povo, e na vida cristã, minha e sua, também é assim, irmãos. O pecado que você não expulsa da sua vida hoje, amanhã você passa a tolerá-lo, e depois de amanhã, você passa a normalizá-lo. É normal, o que tem? Pastor chato, o que tem? Nossa, não posso viver mais. Que igreja chata. É assim, irmãos, é assim que acontece. A negligência espiritual, ela raramente vai ser uma queda súbita, mortal, imediata, um infarto fulminante espiritual. Raramente vai ser assim. Pelo contrário, ela é uma erosão gradual. É uma erosão gradual. Quantas casas que nós vemos cair de barrancos, e a gente pensa assim, nossa, a chuva veio e derrubou, olha ali para você ver a firmeza que tinha. Não tinha. Ela já havia erosões gigantescas há anos embaixo daquele solo, para aquele solo cair. O pecado na nossa vida, irmãos, é assim. Nós começamos justificando a nossa fraqueza. Ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, só eu sei, Deus me entende. E nós terminamos aceitando a nossa derrota como estilo de vida para nós. Esse sou eu, quem quiser me ame assim, porque eu sou assim. Nós passamos a aceitar a nossa derrota, passamos a carregar conosco a ilusão do controle, como Israel aqui, que tinha forças e tinha um Deus muito forte para expulsar os cananeus do meio deles, mas não expulsou, preferiu deixá-los no trabalho forçado. Eu tenho controle sobre o meu inimigo, eu tenho domínio sobre ele. Muitas vezes nós temos a ilusão, a falsa ilusão do controle. Pensamos que temos o nosso pecado sob o nosso controle. Nós dizemos, olha, eu sei até onde eu vou aqui, eu sou maduro, eu não preciso de babá, eu sei até onde eu posso assistir, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso estar, eu não preciso de babá, está sob o meu controle, eu sei onde eu não vou me contaminar. Israel achou que estava sendo inteligente, irmãos, usando os cananeus como escravos de trabalho, mas na verdade eles estavam colocando serpentes dentro da própria casa. Não tem aquele ditado, nós estamos criando cobra para picar a nós mesmos? Era isso que Israel estava fazendo, irmãos. O pecado que você tenta domesticar hoje, que você acha que tem o controle hoje, é o pecado que escraviza o seu coração amanhã. É o pecado que te domina amanhã. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás não brinca. O mundo e os seus valores nunca vão desistir de ocupar todo o espaço do seu coração. Só que não tem como ele chegar e meter o pé na porta e entrar. Ele vai entrando aos poucos, debaixo de pequenas concessões que eu e você fazemos. Hoje, os deuses cananeus para nós são muitos, irmãos. Temos deuses cananeus no entretenimento, no consumismo, no relativismo, onde cada um tem a sua verdade, na sexualidade corrompida, onde o sexo deve acontecer, mas do jeito que a gente acha bom, e não do jeito que Deus diz. Do jeito que Deus diz ficou lá atrás, é antigo demais. Nós estamos no século 21. E muitas outras coisas, irmãos, e muitas outras coisas. E se não houver uma resistência, aqui nós temos que ser resistência, irmãos, resistência ativa contra o pecado, diária da nossa parte. Se não houver isto, o padrão do mundo torna-se para nós um hábito.
Viver como o mundo vive se torna normal. Viver como os cananeus, andar entre os deuses cananeus, se torna normal. Quando deixamos de lembrar que somos estrangeiros nessa terra, para vivermos juntos com eles, fazendo o que eles fazem, nós perdemos a nossa identidade como povo de Deus. Perdemos a nossa identidade. Deus não formou um povo para si para ser igual aos outros. Deus formou um povo para si para chamar os outros a serem diferentes, para mostrar que de fato há um Deus no céu, só um, que é digno da caminhada, da entrega, da adoração, da obediência de um povo. Foi para isso que Deus criou um povo, criou o povo de Israel, em Gênesis capítulo 12, a partir de Abraão. Senão ele tinha deixado Abraão lá na terra dele, lá no meio dos deuses dele, da família dele, do pai dele. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu te mostrarei. Você vai ser uma bênção, todos os povos da terra me conhecerão por causa de você. Deus nos chamou, irmãos, para apresentarmos a sua glória, como diz o Salmo 96, versículo 3, entre as nações e entre todos os povos as suas maravilhas. Nosso Deus não é um Deus que se contenta com esse panteão de falsos deuses que tem aí, não. A Bíblia não diz que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, não. Os deuses cananeus são falsos deuses. Só há um Deus nos céus e na terra, e é este que nos chama a não fazermos concessões, a seguirmos confiantes e firmes até o fim, a gastarmos nossas forças, não para manter ídolos debaixo do nosso domínio, mas para nos entregarmos totalmente a Ele e mandar embora todos os ídolos que estão na nossa vida. Porque quando o pecado deixa de ser um acidente na nossa vida, ele se torna um hábito, e o resultado final é o cativeiro. O apóstolo João vai dizer que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não vai falar assim, olha, aquele que comete pecado, que vive uma vida pecaminosa, é alguém que está decidindo viver a vida dele, e quem sabe vai ficar tudo bem. Não, aquele que comete pecado é escravo do pecado. É isso que as pequenas concessões fazem com a gente. Elas se tornam hábitos e nos aprisionam, se tornam um grande cativeiro. É essa última lição que o texto vai nos ensinar. O texto aqui vai nos ensinar agora, a partir do versículo 34, que as pequenas concessões, ou os pequenos pecados que nós aceitamos entrar na nossa vida ao longo do caminho, se tornam um grande cativeiro para nós. Olha, nós vimos um Israel obediente no começo, até o versículo 19, metade dele, até metade do versículo 19, nós vimos um Israel obediente. Depois, do versículo 19 até o 33, nós vimos Israel normalizar, no meio da vida deles, pequenos pecados. Então agora estava normal viver entre os deuses cananeus, como se estivesse tudo bem. Agora, nós vamos ver as consequências de viver como aquele sal que perdeu o sabor, sabe? Não é o meme que está rolando por aí, sabor, é o sal que agora falta sabor, é esse sal. Faltar sabor na terra, deixar de ser sal da terra, traz consequências. Os versículos 34 e 35, agora vão nos mostrar a tribo de Dan. A tribo de Dan, diferente das outras, todas as outras conquistaram e permitiram que os cananeus ficassem no meio deles. Só que o pecado toma força, irmãos. Ele ganha força na nossa vida, porque a tribo de Dan, ela
não consegue conquistar o seu território. Perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Aí, o que eles queriam? Vamos voltar para casa, vamos voltar para o meio do nosso povo de Israel, para o meio das outras tribos. Mas o que acontece? Eles ficam confinados na montanha. Os cananeus deixam eles presos lá na montanha. Não ganharam a batalha e agora estão presos aqui. Não vão sair, não vão descer. Eles não deixam eles descer de volta para o meio do povo. E aí o versículo 36 mostra que o povo cananeu agora faz um grande cerco na fronteira daquela montanha. Eles fazem um cerco de contenção para manter Israel preso lá. Então vejam bem, o capítulo 1 começa com Israel perguntando a Deus: quem subirá para atacar os cananeus? E termina com os amorreus expulsando os filhos de Dan para a montanha e fazendo um cerco para que eles não descessem de lá mais. Venceram as batalhas contra o povo de Deus e ainda os mantiveram em cativeiro ali, presos. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, irmãos? Que o pecado que você tolera hoje é o que vai te aprisionar amanhã. É o que vai amarrar o seu coração, aprisionar a sua mente, mentir para a sua alma que está tudo bem, mas não está. Quando nós dizemos só um pouco não faz mal, nós fazemos igual Israel, nós começamos bem, ouvindo a Deus e obedecendo a Deus, mas como só um pouco não faz mal, nós terminamos presos no pecado. Só estamos enxergando o prazer presente quando nós dizemos só um pouco não faz mal. Nós não conseguimos enxergar o desastre futuro, só o prazer presente. Porque o pecado, ele não quer ser uma visita na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, no meu e no seu casamento. O pecado não quer ser só um visitante. O pecado quer ser dono da nossa casa, dono do nosso casamento, dono da nossa vida cristã. Ele quer ditar para mim e para você o que nós podemos fazer e o que não, o que nós devemos fazer e o que não. Por isso, o cativeiro mais triste que um ser humano, e especificamente um crente, pode viver, não é um cativeiro de grades, não é uma prisão da cadeia, mas é o cativeiro de um coração que não tem mais coragem de brilhar, porque está dominado pelas trevas que estão ao seu redor. É assim que estava o povo de Israel neste momento. O povo de Israel agora estava entre os deuses, vivendo entre os deuses, na cidade de Deus. Era a terra que Deus havia entregado para o seu povo, mas Israel fez questão de fazer tudo do seu jeito, só um pouco não fazia mal nenhum, e agora eles estão vivendo entre os deuses. Diante de tudo isso, irmãos, você precisa se perguntar: será que resta alguma saída para mim e para você? Porque você sabe que assim como Israel, em áreas de sua vida você diz isso, só um pouco não faz mal. Você sabe que assim como Israel, você abre pequenas concessões, e depois a falta de percepção de Deus é culpa dos outros, e não do nosso pecado, e não das nossas pequenas concessões. Será que resta alguma esperança, alguma saída para nós? Eu quero dizer para vocês que sim, resta saída e resta esperança. O Evangelho, ele é e sempre será a nossa única saída e a nossa única esperança. Sabe por quê?
porque o Evangelho mata a mentira de que só um pouco não faz mal. O Evangelho vai mostrar para nós que o pecado sempre faz mal. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Só um pouquinho vai fazer muito mal. Só comer do fruto vai fazer mal. Só experimentar do fruto vai fazer mal, vai te separar de Deus. Por isso, o Evangelho mostra que foi necessário o sangue de Cristo ser vertido naquela cruz para resolver o problema do pecado, resolver um problemão. A cruz nos mostra que Deus leva o pecado a sério, porque Ele entregou o seu Filho para pagar os pecados dos seus. Então não brinque com o pecado, meu irmão, minha irmã, não abra concessões, não pense que só um pouco não vai fazer mal, porque vai dar problema grande. Você começa se afastando da comunhão do povo de Deus, você começa se afastando da comunhão da palavra de Deus, até que você esteja vivendo entre os deuses, na terra de Deus, e dizendo que está tudo normal. Não faça concessões com o pecado, meu irmão, minha irmã. Olhe para Jesus, porque Jesus é um conquistador que não fez concessões. Onde Israel falhou com seus inimigos, negociou com eles, Jesus não negociou com Satanás. Quando Satanás ofereceu para ele um pouco de prestígio, um pouco de pão, ele disse não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu Satanás desde o princípio, por isso olhe para ele, não faça concessões. Ele obedeceu perfeitamente onde nós falhamos. Onde Deus nos pede obediência, onde Deus pediu obediência do seu povo e o seu povo falhou ao longo da história, Jesus obedeceu perfeitamente e foi até a morte e morte de cruz, para que ao nome dele todo joelho se dobre nos céus e na terra. Jesus venceu o pecado por nós. Isso significa, irmãos, que o Evangelho ele nos dá a justiça de Cristo, que nunca abriu concessões para o pecado, nunca abriu concessões para o pecado. Deus odeia o pecado, irmãos, de fato, Deus abomina o pecado, não há concessão, só um pouco não vai fazer mal, não, sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Esse é o chamado de Deus. Então, se hoje você se sente como a tribo de Dan, a última tribo que nós vimos aqui, acuado por seus pecados, por seus maus hábitos, por seus vícios, por suas mentiras, por seus enganos, por sua sexualidade distorcida, que você mesmo permitiu que entrasse em sua vida, o Evangelho te dá esperança. O Evangelho diz para você que há esperança, porque Jesus não veio para ser apenas um juiz que aponta o pecado, mas Ele veio para ser o libertador que quebra as correntes do pecado na minha e na sua vida, irmãos. Ele nos dá não apenas o perdão dos nossos pecados, mas Ele nos dá o seu Espírito Santo, que nos capacita a dizer uma palavrinha só, não. Só um pouco? Não. Um pouquinho pode? Não. O seu Espírito nos habita a dizer não, onde antes nós dizíamos só um pouco não faz mal. Portanto, olhe para Cristo, Ele é a saída para a nossa vida, Ele é a saída para o nosso declínio espiritual, Ele é a saída para perdoar os pecados que nós já normalizamos no nosso meio. Olhe para Jesus, olhe com sinceridade, e vamos fazer isso agora juntos em oração.